Então, boa noite a todos aí. Meu nome é João Batista Levato. A gente vai falar um pouquinho sobre neuroplasticidade e aprendizagem. Bom, a gente vai fazer umas lembranças aí do que a gente teve na pós, né, falando sobre o que é neuroplasticidade, que é a capacidade que o sistema nervoso tem de se remodelar ao longo da vida em funções das novas experiências que se passa, né? E aí os neurônios do cérebro criam um novo caminho ou rede neuronal que registram a aprendizagem, né? Então a gente tem aí 86 bilhões de neurônios que dá para a gente brincar aí muito bom, muito bem, né? Os neurônios são células nervosas que captam informações e processam essas informações e passam adiante para outros neurônios. Como temos 86 bilhões de neurônios ativos, eles ficam ocupados em registrar no cérebro as novas aprendizagens. E as sinapses? Temos dois tipos de sinapses, né? Sinapses são conexões dos neurônios que se comunicam uns com os outros. E temos dois tipos de sinapses, né? Que é a sinapse elétrica e a sinapse química. Na sinapse elétrica, a corrente passa direto pelo citoplasma de uma célula para a outra através das junções. A sinapse química ocorre através de um neurônio pré e pós na fenda sináptica. Bom, esse aqui é a sinapse química. Esse videozinho era para estar rolando, que ele tem uma imagem legal. Então, só para lembrar, né, como é que é esse processo da sinapse química. O potencial de ação chega ao terminal axônico, os canais de cálcio se abrem, o cálcio entra na célula, o cálcio sinaliza para as vesículas se movem para as membranas e as vesículas liberam o neurotransmissor. E o neurotransmissor se difunde pela fenda sináptica ao receptor. Que pena que não está rodando o vídeo, porque essa imagem que eu consegui na internet, não foi nem na internet, isso aí me enviaram. Isso aí conseguiram, isso aí foram horas e horas e horas mapeando com aquele capacete, né, e conseguiram mapear isso é uma imagem real da neuroplasticidade, com suas conexões neuronais. Então, ali a gente consegue ver a sinapse e ela mesma fazendo aquelas conexões delas mesmas. Pô, isso aí seria muito bom se a gente conseguisse colocar para esse vídeo para rolar, porque eu coloquei muito assunto aqui com o vídeo. Bom, e aí o que eu quero falar sobre neuroplasticidade, né? E aí eu quero falar com a neuroplasticidade é a metodologia que o Supera hoje entrega para os alunos que vêm reclamando com problema de memória. Então, o que são a neuroplasticidade? Tudo aquilo que a gente tem de novo, a gente força o cérebro aqui a criar novas redes neuronais. Então, eu tiro o cérebro da zona de conforto para que ele crie uma nova rede neuronal e que faça essas conexões. Então, o Supera, ele fica o tempo inteiro trabalhando o quê? Novidade, variedade e o desafio crescente. Então, vamos lá. Eu dei para o aluno alguma coisa nova para ele. A gente começa a bater naquilo. Então, para aquilo ali é novo, ele começa já a imaginar, a pensar, a estudar, a sentir aquele problema. Então, ele começa a criar essas novas redes neuronais. Quando ele aprende essa metodologia que ele tem que aplicar, o que a gente faz? Ele começa a colocar variedades naquilo que já foi aprendido. Então, eu passei pela novidade, criou novas redes neuronais. Dentro dessa novidade, eu coloco uma variedade em cima daquilo que já foi criado
E aí eu boto um desafio crescente. Então, todas as tarefas que a gente coloca para o aluno é sempre em cima de novidades, variedade e o desafio crescente. Bom, isso aqui é só para a gente ter uma percepção de como é um cérebro com Alzheimer, ou com uma certa demência, como ele fica enrugado, ele fica menor, ele fica mais escuro, diferente do cérebro que é saudável. A cor dele é mais viva, ele é maior, ele não é tão enrugado. Então, coloquei isso aí só para a gente diferenciar. A neuroplasticidade, ela vai impedir que eu tenha alguma doença degenerativa do cérebro? Não. E se o Alzheimer tiver que vir, não tem jeito. Então, o pessoal da antiga, como eu sou lá da União da Ilha, tem um samba que fala o seguinte: a briga do rochedo contra o mar. Vem aquela onda, bate no rochedo e ameniza a água. Então, o que a gente faz? A gente tem que botar nosso cérebro forte, com reservas cognitivas muito boas, para quando essa doença vier, a gente não vai evitar a doença, mas sim a gente vai amenizar, ok? E aí, qual a ferramenta que o Supera, uma das ferramentas que o Supera trabalha e exercita o cérebro cognitivamente? A gente usa muito o ábaco. Essa ferramenta aí, ela tem 2.500 anos. Só que a gente não usa essa ferramenta como uma ferramenta para matemática. A gente faz cálculo nessa ferramenta, a gente faz as 4 operações. Mas só que a gente percebeu que essa ferramenta, o que estimula? Atenção e concentração, velocidade e raciocínio, perseverança e disciplina, habilidade motora fina e a memória de trabalho. Então, só com essa ferramenta aí, eu ficando o tempo inteiro estimulando com essa ferramenta, eu consigo estimular o meu cérebro, atenção, concentração, velocidade de raciocínio, perseverança, disciplina, habilidade motora fina e memória de trabalho. Então, nós temos 6 ferramentas. E o ábaco, eu estou estimulando tudo isso no cérebro da pessoa. Foi feito um estudo, uma pesquisa, com 80 crianças sudanesas. E o que eles fizeram? Todo dia, durante 2 horas, eles estimulavam, eles faziam um ábaco. Eles perceberam que eles tiveram 7 pontos no QI daquelas crianças. Bom, e aí, Nubia, eu vou já que você que está aí, eu vou te fazer, vamos tentar tirar o cérebro da zona de conforto nesse momento. Okay. Tenta me dar a resposta dessa pergunta. O senhor e a senhora Silva têm 7 filhas, e cada filha tem um irmão. Por quantas pessoas é composta a família Silva? É o dobro de 7, né? Quantos? 14 filhos? Não. Vamos lá. O senhor e a senhora Silva, ok? Uhum. Eles têm quantos filhos? Tem 7 meninas. 7 meninos. 7 filhas? Filhos, E cada filha tem um irmão. Por quantas pessoas é composta a família Silva? Tá. Se são 7 filhas e cada filha tem um irmão... 7 são 14, não é? Então, beleza, legal. Mas isso é muito bom. O senhor e a senhora. Então, então vamos lá, olha só. 16. O que esse irmão ele é dessa filha, das filhas? Ele é filho do senhor e da senhora. 7 vezes 14 é 24. 24 vezes 16 é 48. 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 24 vezes 16 é 48.
Beleza, ele é filho, ele também é filho, não é isso? Então são 16. 16 pessoas da família. Não. 16, mas não são 16. Não? Vamos lá. Não, o que o irmão, ele é dessas filhas? Cada filho tem... Ele também é irmão das filhas, não é? Não é isso? Ele não é irmão das filhas? Então, se eu tenho 7 filhas e um irmão, esse irmão é o mesmo irmão das 7. Então, tá, tem um irmão. São. Tá. É isso aí. Tá. Então são 8 filhos, mais o pai e a mãe. São 10 pessoas na família. Que são 10 pessoas. Tá. Então, o que a gente faz lá no Supera? É o tempo inteiro tirar o cérebro da zona de conforto. Mesmo que o aluno não acerte, o que a gente fez agora? Eu dei um susto no teu cérebro, caramba. E aí o que ele fez? Ele saiu da zona de conforto e aí ele começou a fazer o quê? A criar novas redes neuronais, a pensar fora da caixa para entender aquela situação. Eu já pensei então, até a metodologia que que as filhas tinham filhas. É isso aí. Então, o que a gente faz? A gente faz o aluno fazer o que você fez. Já começa a ir para um outro lado, e aí começa a pensar nisso, são 16, não, mas são o dobro. Então, nesse momento, eu começo a criar novas redes neuronais. Entendeu? Eu começo a fazer essa plasticidade do cérebro. Entendeu? Então, qual é a doença? Qual é a doença hoje do cérebro? Entrar aonde? No piloto automático. Quando a gente entra no piloto automático, o que o cérebro faz? Por exemplo, se eu vou trabalhar de casa, de carro, eu vou escolher um caminho para mim que seja melhor, que não tenham tantos sinais, que não tenha tanto trânsito. Aí o que eu faço? Se eu tiver 10 anos naquela empresa, eu estou fazendo aquele caminho 10 anos. O que eu faço? Eu entro no piloto automático. Porque às vezes a gente está pensando até numa outra situação, porque isso já foi dito, que às vezes dá até a gente fica numa hipnose dirigindo, pensando em outra coisa, e o piloto automático vai levando a gente no trabalho, porque a gente sai para aquele caminho já há 10 anos. Então, como eu faço as coisas repetitivas, tudo entra no piloto automático. E aí o que acontece? Eu não estimulo o cérebro. Por quê? Porque é muito mais fácil o cérebro ir naquela região e pegar aquela informação e colocar adiante, do que toda hora ele ter que criar novas redes neuronais, novas sinapses. Então, o cérebro é o órgão que mais energia gasta do corpo humano. Então, nesse momento agora que eu fiz você pensar nisso daí, ele saiu da zona de conforto e começou a procurar dentro do cérebro dele as conexões. E procurou, não achei, então peraí, vamos entender o que está acontecendo. E aí a gente começa a pensar, refletir, sair da caixa, avaliar. Entendeu? É igual sair de baixo aqui, ó. Um homem tem 2 filhas e 15 reais. Deu dinheiro para as 2. Que horas são? 15 para as 2. Muito bom, parabéns. Estimulou. E agora, em 10 segundos, diga os meses dos anos. São 12 meses. Os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, isso, abril, diz para mim, 10 segundos. Tu me interrompeu, conta de novo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, em 10 segundos, ó. Vamos lá. Beleza, não foi rápido? Foi. Não foi rápido, né? Legal. E por que foi rápido? Porque eu contei nos dedos. Porque a gente já aprendeu lá. Isso, a gente aprendeu já há um tempão, no colégio, quando a gente é criança, e a gente já estimulou.
em milésimos de segundo, seu cérebro foi lá e pegou aquela região e você falou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Beleza, não foi rápido? Foi, te puxou lá na agora, agora é isso aí. Agora me diz rápido assim os meses dos anos em ordem alfabética. Abril. Vai demorar. Não precisa. Então, por quê? Por quê? É porque a gente não cria, não tem o hábito da gente ficar o tempo inteiro criando novas redes neuronais. Então, o que a gente tem que fazer? Hoje, a gente, né, que estuda essa área de neurociência, hoje é importantíssimo os pais hoje terem esse entendimento da importância, o que é estimular a criança, né, cognitivamente. E a gente tem um período de 2 a 10 anos que a gente tem uma janela de tempo, que é um período crítico. Por exemplo, hoje eu tenho uma dificuldade aonde? Na internet. Na minha época não tinha internet. Então, essa janela desse tempo, esse período crítico, eu acabei perdendo. Então, hoje eu tenho uma dificuldade. Eu vou fazer? Vou fazer. Eu fiquei o dia inteiro aí, já uns 2 dias aí, preparando para que eu pudesse fazer essa apresentação. Porque eu não tenho essa facilidade, né? Eu não tenho... Eu devo ter perdido essa janela do tempo, esse período crítico na minha infância. Eu estava fazendo outras coisas, então eu tive outras habilidades. Então, na educação de 2 a 10 anos, é o período, principalmente até os 7 anos, é o período que as crianças têm uma facilidade muito grande em aprender uma outra língua, em aprender um outro idioma. Mas eu posso aprender isso depois de velho? Pode, porque a gente sabe da neuroplasticidade, mas o tempo de aprendizagem vai ser muito maior que uma criança de 7 anos. Que ali os neurônios ali estão fervendo de aprendizado, de informações, não tem tantos problemas. Então, é o momento que a gente tem que aproveitar essa infância das crianças, dos filhos, e mudar a nossa maneira de educar. E o Brasil precisa disso rapidamente. O primeiro que a gente, por causa do Covid, aí a gente já perdeu esse tempo todo. Então, tiveram muitas crianças que estão tendo que fazer um tratamento por causa do Covid. Então, hoje, a Secretaria de Educação, a área de educação, a psicologia, todas essas áreas têm que se juntar para que a gente, no Brasil, tenha uma educação diferente do que a gente tem hoje. Senão, nós vamos ter aí os nossos filhos, os nossos netos aí, com grandes dificuldades no futuro. João, tem uma dúvida sobre eu vou deixar até gravado aqui, caso tu não conheça, ou alguma outra colega do grupo que seja da área da língua portuguesa e pedagogia. Da pedagogia e das letras, para responder depois para a gente. Eu não lembro onde foi a fonte que eu vi essa informação, que inicialmente é recomendado que a criança desenvolva o ensino e a aprendizagem primeiro da língua mãe, e depois que ela tiver isso, ela passa para a língua estrangeira. Já ouviu falar nessa fundamentação? Tá, eu ouvi falar, mas o que eu tive pesquisando, o que eu tive vendo, a data que ficou presente foi 7 anos. Então, e eu tenho experiências na família de uma amiga nossa que estiveram aqui para os Estados Unidos. Essa menina fala mais inglês do que os próprios pais. Então, ela teve uma aceitação, um aprendizado muito maior do que os pais.
Tanto é que os pais agora só saem com ela. E aí eles vão para o shopping, vão para alguma coisa e saem. E quem fala e quem desenrola tudo é a criança. Então hoje ela já está com 12 anos. Com que idade ela chegou lá? Mais cedo. Então ela ficou no colégio menino. Com que idade ela chegou nos Estados Unidos, a menina? Eu não posso te precisar, mas eu acho que foi aos 5 anos. Ah, entendi. E ela já tem 12, então... E aí hoje, quer dizer, e hoje para ela, o português que já seria a segunda língua dela, entendeu? Mas ela fala em português com os pais, mas já está falando com sotaque, aquelas coisas todas. Mas a data que ficou presente para mim foi 7 anos. Então, por que, Núbia? A língua, a nossa língua, a língua natal, né? A criança vai aprender muito mais fácil, porque tem os colégios, tem um colégio, tem os próprios pais, tem os avós que vão estimular isso na hora de brincar, na hora de sair. Então, a língua dela nativa, para ela vai ser uma facilidade do que uma segunda língua. Mas a gente pode pesquisar aí, pode ver aí com os nossos colegas. Bom, e aí eu coloquei esses 2 estudos aí, e um é de neuroeducação, contribuição da neuroplasticidade para o processo de aprendizagem, e a neurociência aplicada à educação especial, em foco na formação dos professores. Hoje a gente tem que ter, os nossos professores ainda não estão treinados para quando acontece, tanto é que a gente já tem até colegas do grupo aí que fazem esse tipo de trabalho. Então, se especializar. Então, hoje a gente está tendo muitas crianças com TDAH, com déficit de atenção, autista, e a gente precisa treinar esses professores para ensinar essas pessoas. E aí eu tenho aqui o Dr. César Jeremias, eu gosto muito dele, escuto muito ele. Então, ele tem uma outra visão, uma visão espiritualista, que não é espírita. Então, ele traz, dentro da plasticidade, ele fala da plasticidade aí, informações assim, muito importantes. E aí, o Supera, ele é uma franquia, já tem 450 aí em todo o Brasil. 26% dos nossos alunos são crianças, adolescentes, 24% adultos e 50% são 60 a mais. Então, se a gente tivesse isso no colégio, um ensino mais direcionado cognitivamente, como é na China, nossa senhora, a gente vê coisas na China que, se fosse trazida para o Brasil, a gente ia dizer que a gente estava escravizando as nossas crianças, né? Mas eles estão estimulando, porque essa área, nessa idade, é um período muito grande, eles absorvem muitas informações para que eles possam ser grandes homens e homens, assim, profissionais, né, do que eles vão fazer. E aí eles passaram 170 mil alunos no Supera, e a gente tem aí vários cases de alunos aí. A gente tem um caso que eu sempre conto. Tinha uma menina que vivia batendo com o carro, e aí ela entrou para o Supera, depois ela parou de bater com o carro, porque no Supera a gente estimula muito a visão espacial do aluno, fora outras coisas. Então, o que eu tinha para passar para vocês é isso. A gente tem aqui o link aqui do método Supera, da franquia. Tem o Instagram lá da Ilha do Governador, que a gente coloca muito material ali, legal, de alunos, do que a gente faz. E aí tem o nosso telefone. E aí eu fico à disposição aí de vocês para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento a mais aí. Obrigada, João. Eu tenho uma dúvida sobre, caso tu já tenha tido experiência de atender aluno, ou criança, ou adolescente, ou adulto, ou idoso, além de ter dificuldade de aprendizagem, alguma
algum déficit cognitivo, como por exemplo, TDAH, Tá. ou idoso com processo de neurodegeneração? Eu tenho autista, eu tenho crianças autistas, e eu tenho um relato dessa mãe que para a gente é muito importante, porque ela mesma é uma mãe atuante, é uma mãe presente, entendeu? O começo foi aquela confusão de mãe, porque o Supera não é um colégio, é uma metodologia própria, então a gente falava, mãe, calma, dê tempo ao tempo, dê as coisas, enfim. O garoto já está interagindo com outros colegas. A professora, em sala de aula, já percebeu que ele teve uma mudança, chamou a mãe para conversar, e a mãe falou assim, não, eu botei ele no Supera, que é uma metodologia. Então, o que a gente faz? Tem idosos também. Por exemplo, quando chega um idoso, e o problema do Supera é o seguinte, se você tiver com a sua memória recente danificada, a gente não faz matrícula. Eu recebi um professor pós-graduado, doutorado, e aí ele entrou lá para fazer com a esposa dele, para fazer uma aula que a gente chama de aula demonstrativa no Supera. No ábaco, eu ia trazer um ábaco, mas não trouxe. O ábaco é o seguinte, ele tem 4 peças embaixo e uma peça em cima. E tem uma régua aqui no meio. Essa peça aqui em cima vale 5 pontos. E cada um desse aqui vale 1, a unidade. Então, isso eu vivo mexendo. Então, eu sumo tudo, eu somo 4, eu tiro 2, fica 2, eu somo com 5, dá 7. E aí eu fiz a demonstração do que era o Supera, as regiões que iam estimular, as ferramentas que a gente usava. E aí eu cheguei na hora do ábaco. E aí eu mostrei para ele, você entendeu? Ah, entendi. Aí eu peguei o ábaco e fiz isso. Que número é esse? Aí ele falava 3. Ele contava 1, 2, 3. Aí eu falava, não, vamos lá de novo, ó. Essa vale 5, cada pecinha dessa vale 1. Entendeu? Ah, não, beleza, que não sei o quê. Aí eu colocava. Aí ele falava 3. Essa pessoa era pós-graduada, tinha doutorado. A esposa dele começou a chorar e falou, esse homem já leu mais de 5.000 livros, já defendeu não sei quantas teses. Como é que esse homem pode estar com Alzheimer? E ele já estava com Alzheimer acelerado. E aí a memória recente dele ficou danificada. E aí a gente não consegue fazer nada, por quê? Porque se a memória recente dele está danificada, é igual aquele negócio. Está todo mundo no campo de futebol e não tem a bola para dar o pontapé inicial para a partida rodar. Então, quando o aluno chega lá e a gente percebe que a memória recente dele está danificada, a gente não faz a matrícula, porque a gente sabe que ele não vai desenvolver cognitivamente. Entendeu? Mas a gente tem. Quando os filhos levam os pais e diz que está com grau leve, alguma coisa, e se eles conseguirem fazer o ábaco, porque eles conseguiram memorizar alguma coisa. Aí o que a gente faz? A gente pega um material, dá um material mais tranquilo, mais calmo para ele. E aí o que eu quero? Eu quero novamente, é como se eu estivesse colocando um WD lá nas sinapses dele lá. Eu quero que ele comece aos poucos, e aí ele começa a criar essas novas redes neuronais. Então a gente tem se vocês entrarem no site aí, tem depoimento de tudo quanto é gente. Tá bom. Obrigada, João. Nada. Então, só tem nozes, né? Quer finalizar com alguma informação a mais? Para eu... Não, é isso. A informação que eu acho que a gente tem que passar, né, como educador, é isso. Porque hoje eu realmente tive 3 filhos assim, com a correria, a gente não percebe essas coisas todas, né? E hoje eu tenho uma neta, e hoje eu percebo muito essa evolução cognitiva com ela, né? Então ela já tem, por exemplo, tem 1 ano e 8 meses. Então ela já pega o telefone da mãe,
já passa o dedinho, já começa a ter outros estímulos. Então é muito importante a educação dos pais para as crianças, essa atenção em colocar eles em esportes, em trazer novidades, a fazer eles pensarem, a ler, a leitura, uma boa alimentação. Então, tudo isso vai levar uma qualidade de vida no futuro para aquele ser, né? Para aquela criança, né? Então, é isso que eu tenho para passar para as pessoas aí. E não deixem de estimular o cérebro de vocês. Qualquer coisa que vocês façam que seja diferente, vocês estão estimulando o cérebro de vocês. Só lembre de uma coisa, sempre em cima de novidade, variedade e o desafio crescente. Não adianta nada vocês ficarem fazendo 20 anos palavra cruzada, porque vocês estão 20 anos fazendo a mesma coisa. O mesmo estímulo, tem que mudar. Né? Você tem que mudar o estímulo para que o cérebro acorde e saia dessa zona de conforto. Tu tem uma sugestão de período sugerido de mudança? Mais de 30 Olha, dias? Com a neuroplasticidade, qualquer idade da nossa vida, a gente tem a neuroplasticidade. A gente tem a gente consegue criar essas novas redes neuronais. Só que vai ser um processo mais lento. Mas isso vai depender muito do aluno. Eu tenho aluno lá que em 3 meses já fala que teve melhora. Eu tenho aluno de 6 meses. Então vai dedicar, é igual se você for se matricular numa academia de ginástica, aí você se matriculou na academia de ginástica e você fica lá encostada, a pessoa está fazendo esteira, a pessoa está estimulando o músculo, botando peso, aumentando o peso. Aquela pessoa que está colocando mais peso tem um estímulo muito maior do que aquela pessoa que está lá só olhando. Então, é fundamental em qualquer idade. Então, se você tiver uma vozinha, uma pessoa idosa, mesmo que você pegue as cartas e fique virando para ela falar os naipes, isso já é um estímulo cognitivo. Mesmo que ela esteja na cadeira, você bota uma mesinha lá e faz um quebra-cabeça, faz uma dama, faz um jogo. Force que ela pense, que ela saia do quadrado, e você vai ver sim uma melhora cognitiva nela. Entendi. Até agora eu estava pensando, o estilo de leitura que a gente escolhe também, né? Que é importante também variar para também não ficar sempre estudando ou lendo determinados tipos de livro. Mudando os autores. Hoje eu leio romance, hoje eu leio ficção, hoje eu leio terror, leio terror. E músicas também, então, né? É isso mesmo. Da clássica a instrumental, a todo tipo. Tudo isso é estímulo até para a gente trazer memórias e enxergar as coisas de uma outra forma, né? Tanto na leitura, cheiro. Uma coisa que é muito legal e eu faço muito porque eu gosto, eu tenho a caixa de fotografia. Eu pego aquela caixa de fotografia, abro e fico vendo as fotos. E aí o que eu faço com o meu cérebro? Eu trago recordações boas. Quando eu trago recordações boas, o que eu faço? Dopamina no meu cérebro, serotonina no meu cérebro. Entendeu? Então, quando você escuta uma música de quando te trouxe uma certa recordação, uma certa alegria, alguma coisa, eu trago na minha memória essa música, esse momento, e aí eu estimulo dentro do meu corpo serotonina e dopamina. Uma coisa que eu faço às vezes muito, eu estou meio, às vezes, aborrecido alguma coisa, eu vou para a internet e fico vendo essas pegadinhas. Eu começo a rir, esqueço o problema, enchi o meu corpo de dopamina, e aí eu fico mais calmo. Então, a gente tem que procurar sempre sair daquilo que a gente está e sair fora da caixa e fazer. Eu não tenho vocação para aprender um instrumento musical. Mesmo que tu não tenha, vai tentar fazer, vai forçar uma outra região do seu cérebro.
De repente você não consegue tocar um violão de corda, vai para alguma coisa de sopro, vai para algum instrumento que tenha que usar percussão, até você se achar. Então, quanto mais estímulo cognitivo você der, é melhor para sua mente, é melhor para sua qualidade de vida, é melhor para a sua saúde mental. E o que a gente precisa hoje é tratar muito a nossa saúde mental. Concordo. Obrigada, João. Podemos finalizar agora a gravação? Podemos. Obrigado por tudo.